Olá turma, tudo bem? Essa daqui será a nossa última aula no estudo das funções inorgânicas. Já vimos previamente ácidos, bases e sais, e para terminar agora o estudo dos óxidos, essa aula estará dividida em dois vídeos, parte 1 e parte 2. Então acompanha aí. Bem, essa então é a aula sobre óxidos, a quarta das funções inorgânicas. Antes disso, nós já estudamos ácidos, bases e sais, e agora então vamos aos óxidos. Veja a definição. Óxidos são compostos binários. Isso aqui significa que eles são formados por dois elementos, nos quais o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Portanto, dos dois elementos, um necessariamente é o oxigênio, e o oxigênio tem que ser o mais eletronegativo entre os dois. Então, essa é a definição, correto? Com base nisso, a gente pode ver aqui alguns exemplos. Veja só, aqui eu tenho o CO2. São dois elementos e entre os dois o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, portanto, um óxido é chamado de dióxido de carbono. Vou colocar aqui uma outra substância para a gente fazer uma comparação. Olha só, CaCO3. Este aqui seria um óxido? Se você for ver, nós temos aqui três elementos. Temos aqui cálcio, carbono e oxigênio. Então, apesar de ter o oxigênio, ele não é um óxido. Então, essa substância aqui é um sal, ele não configura um exemplo de óxido. Tá bom? Agora veja aqui uma outra substância, olha essa. OF2. É um composto binário, pois ele tem só dois elementos. E tem um oxigênio. Só que o flúor é um elemento mais eletronegativo que o oxigênio. Então, isso não se encaixa na definição, pois nos óxidos, o oxigênio tem que ser o mais eletronegativo. Então, o que nós temos aqui é um fluoreto. Isso aqui também não se encaixa na classe dos óxidos. Dentre essas substâncias que eu coloquei aqui, apenas o CO2 é classificado como óxido, correto? Nós podemos fazer a classificação dos óxidos de acordo com diferentes critérios. Nós vamos ver aqui primeiro a classificação de acordo com as ligações, não é verdade? Nós temos o oxigênio e mais um elemento, então basta saber por meio de que tipo de ligação o oxigênio se liga ao outro elemento deste óxido. Por meio deste critério aqui, nós podemos classificar os óxidos em dois grupos. Nós podemos classificar os óxidos em covalentes, então está aqui os óxidos covalentes, e além deles existem os óxidos iônicos. Voltando à definição de ligação covalente, aquela que acontece envolvendo ametais ou ainda ametais e o hidrogênio, beleza? Bom, então os óxidos covalentes serão aqueles em que nós tivermos ametais ligados por meio de compartilhamento de elétrons ao oxigênio. Além de ametais, a gente poderia incluir também aqui o hidrogênio, tá bom? Neste caso aqui, a gente teria a água, olha só, hidrogênio ligado ao oxigênio na água, então nós teríamos um óxido covalente. Agora, os óxidos iônicos são aqueles nos quais o oxigênio se liga ao outro elemento por meio de ligações iônicas. Nós sabemos que em compostos iônicos existem cátions e ânions. O outro elemento, que será um metal, tende sempre a formar um cátion, então ele vai ter lá uma determinada carga positiva, 1+, 2+, 3+, ok? E o oxigênio será o ânion. Bom, nos óxidos iônicos, a carga do oxigênio é sempre 2-, beleza? E aí, dependendo da carga desse metal aqui, esse óxido iônico pode ter diferentes proporções, 1:2, 2:1, dependendo de quem forem os elementos, de quem forem os metais que se ligam ao oxigênio. Então, este aqui é o primeiro critério de classificação quanto ao tipo de ligação. Agora, um próximo critério que a gente pode utilizar para classificar os óxidos é o critério quanto à natureza desse óxido. É o critério da seguinte maneira, como é que ele se comporta, tá bom? Por meio desse critério aqui, nós temos 4 classes de óxidos. Vou colocá-las aqui. 1, 2, 3, 4. E essas 4 classes são as seguintes. Primeiro, temos os óxidos de caráter ácido, os óxidos ácidos. Aí temos os óxidos básicos. Em seguida, os óxidos neutros. E por último, os óxidos anfóteros. Nós vamos ver a definição de cada um deles, as características de cada um deles. Mas uma coisa que é interessante a gente já adiantar aqui é o seguinte, tá?
Entre os óxidos ácidos e neutros, nós vamos ter sempre, aqui ó, ácidos e neutros, vamos ter sempre ligações covalentes. Então, os óxidos ácidos e os neutros são covalentes, conforme nós vimos aqui, olha só. Óxidos ácidos e neutros, então, serão formados por ametais ligados ao oxigênio, tá bom? E as outras duas classes aqui, ó, os básicos e os anfóteros, serão da outra categoria. Eles serão sempre óxidos iônicos. Então, quem é que vai formar os óxidos iônicos? O oxigênio ligado em metais. Beleza? Então, ácidos e neutros são covalentes, enquanto os básicos e os anfóteros são iônicos. E nós vamos ver em seguida as definições e as características de cada uma dessas classes aqui. Bem, começando então pelos óxidos ácidos. O que são óxidos ácidos? São óxidos que têm comportamento ácido. Como é que nós podemos evidenciar esse comportamento ácido? Existem duas maneiras de evidenciar isso, ok? Por meio de reações que esses óxidos sofrem. Então, um óxido ele é ácido quando em contato com a água, ele sofre uma reação e origina um ácido, como nós veremos aqui embaixo um exemplo, beleza? Uma outra reação que caracteriza um óxido ácido é a seguinte: o óxido ácido em contato com a base, ele se comporta como um ácido. Nós sabemos que os ácidos, ao reagirem com bases, fazem reações de neutralização. Então, é como se nós tivéssemos um ácido reagindo com uma base. Portanto, os produtos dessa reação aqui serão um sal e água. Então, vamos fazer reações desse tipo aqui, partindo do exemplo do CO2, que é um óxido de caráter ácido. Ele é um óxido ácido, correto? Então, o CO2, ao reagir com a água, por ser um óxido ácido, deve formar um ácido. E o ácido formado será o H2CO3, ele é o ácido carbônico, beleza? Então, uma outra característica do dióxido de carbono, por ser um óxido ácido, se eu colocar ele em contato com uma base, por exemplo, em contato com o hidróxido de sódio, ele vai ter que sofrer uma reação e formar um sal e água. Aqui o sal formado será o carbonato de sódio e, além disso, essa reação forma água. Para adequar aqui o balanceamento, essa reação acontece na proporção de 1:2. Então está aqui. Um óxido ácido, ao reagir com a água, forma um ácido, e ao reagir com uma base, forma sal e água. E aí eu vou colocar aqui mais alguns exemplos de óxidos ácidos que são relevantes, tá certo? Já colocamos aqui, ó, o dióxido de carbono, já falamos sobre ele. Então, outros óxidos ácidos importantes que costumam aparecer nas questões são o SO2, o SO3, correto? O NO2, o P2O5. Então, são aqui alguns exemplos de óxidos ácidos. Agora veremos aqui a definição e as características dos óxidos básicos. Então, veja só. Quando um óxido básico reagir com a água, o que acontece é que será formado uma base. Quando o óxido básico reagir com um ácido, ele se comporta como uma base. A reação entre uma base e um ácido vai formar sempre sal e água. Então, vejamos aqui um exemplo. Vamos partir de um óxido básico que é o óxido de sódio, Na2O, certo? Se nós o fizermos reagir com a água, é esperado que seja obtido uma base. E a base formada aqui será a base do sódio, o hidróxido de sódio, e a gente adequa isso aqui no balanceamento. Uma outra reação que evidencia o caráter básico do óxido de sódio. Se nós pegarmos o óxido de sódio e o fizermos reagir com HCl, aí nós temos aqui, olha só, um óxido básico reagindo com um ácido. Devemos esperar, então, a formação de um sal e água. O sal formado aqui nessa reação será o cloreto de sódio e, além dele, forma-se água. A gente adequa isso aqui no balanceamento. Se nós temos 2 sódios aqui, teremos 2 no produto. Para formar esses 2 cloros, a gente precisa partir de 2 HCl. Beleza? Então tá aqui, ó. Óxido básico mais água, formando uma base. Óxido básico mais ácido, formando sal e água. E agora mais alguns exemplos aqui. Os metais alcalinos sempre vão formar óxidos básicos, como é o caso do lítio, o sódio que nós já vimos aqui. Os metais alcalinos terrosos também, como é o caso do cálcio, ok? O ferro também forma óxidos básicos, FeO, Fe2O3. Então, muitos metais podem formar óxidos em proporções diferentes, como é o caso do ferro, o caso do cobre, o estanho. Então, muitos metais formam mais de um óxido. Por quê?
São metais que possuem mais de uma carga. Então aqui a carga desse ferro é diferente da carga desse ferro aqui. A gente pode verificar o seguinte, ó, o oxigênio é 2-, então aqui o ferro é 2+. O oxigênio aqui é 2- e o ferro aqui ele é 3+. Já no caso dos óxidos de metais alcalinos e óxidos de metais alcalinos terrosos, há sempre apenas um óxido. Por quê? Metais alcalinos terrosos têm sempre a mesma carga, certo? Então não tem como formar mais de uma proporção. No caso dos metais alcalinos, eles são sempre monovalentes, e no caso dos metais alcalinos terrosos, são sempre bivalentes.